Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 37, nos diz assim: porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Diga amém. Vamos ler, vamos recapitular a leitura desse mesmo versículo, você após mim, mas com voz audível. Amém? No 3. 1, 2, 3. Porque ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. Diga amém. E pode tomar assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, os últimos 2 anos foram marcados por perdas, dores e um clima de apreensão quanto ao futuro. Frente a este cenário, que resposta a Bíblia traz para tudo isso que está acontecendo em nosso mundo? Esses acontecimentos apontam para o breve retorno de Cristo. Para ajudar você a entender onde estamos na história do mundo e a identificar os sinais que a Bíblia traz sobre a volta de Cristo, nós vamos trazer hoje algumas respostas sobre este tema. Será que está próximo o retorno de Jesus? Será que está próximo o retorno de Jesus? Mediante todas as coisas que estão acontecendo no mundo, e você está vendo, nós não estamos às cegas, não. Quanto aos sinais eminentes da volta, do retorno de Cristo, será que você não está enxergando como cristão? Será que nós não estamos vendo esses acontecimentos e conferindo o que está registrado na Bíblia Sagrada acerca desses últimos dias? Preste atenção, eu vou mostrar aqui e vou trazer para você, para o seu coração, algumas respostas, até mesmo dos questionamentos que você faz. Por que estas coisas estão acontecendo? Será que Jesus está voltando mesmo? Será que nós estamos vivendo no crepúsculo do arrebatamento da igreja, no limiar do grande dia do traslado, ou seja, no começo desse dia? Escute bem isso. Primeiro eu quero te mostrar sobre a ressurreição de Lázaro. Lá, Maria faz algum questionamento a respeito desta ressurreição e dessa realidade. Vamos ver no capítulo 11 do Evangelho de João, versículos 21 ao 24. Todos nós conhecemos que Jesus sempre ia até esta aldeia aonde residia Marta e Maria e Lázaro, que era amigo de Jesus. A Bíblia diz que Jesus amava esta família. E quando Jesus foi a essa aldeia, a situação era terrível. Lázaro, amigo de Jesus, havia morrido. Todos nós conhecemos essa história. E aí, a Bíblia diz que no encontro que Marta teve com Jesus,
ela disse o seguinte: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Verso seguinte: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. O que eu quero esclarecer para você dentro desses 4 versículos, que Marta, ela cria que haveria uma ressurreição, e ela chama esta ressurreição a ressurreição do último dia. Ela diz: Senhor, eu sei. Eles estavam familiarizados já com esta mensagem até antes de Jesus ir para o céu. Porque ela diz: Senhor, eu sei, eu conheço, eu sei que meu irmão há de ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. Então, Marta, Maria, Lázaro e os seguidores de Cristo daquele tempo, daquela era, eles criam na ressurreição do último dia. Mas Jesus, ele traz um outro esclarecimento. Ele olha para Marta e disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá. Jesus fala nesses versículos até sobre o arrebatamento da igreja dos mortos que já morreram em Cristo Jesus. Porque há um questionamento hoje: mas o que será dos irmãos que já partiram com Cristo? Como é que vai ser? Será que eles vão ressuscitar quando Jesus vir arrebatar a igreja? Será que eles vão ressuscitar? E há um questionamento, mas Jesus disse: ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, e se esses irmãos creu, serviu a Cristo piamente e morreram salvos, Jesus diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que acontecerá no arrebatamento da igreja? Quando Jesus descer nas nuvens para arrebatar a sua igreja, Paulo escreveu dizendo que os que estão mortos ressuscitarão primeiro. Eles sairão da sepultura a encontrar o Senhor nos ares. Depois, disse Paulo, e depois nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e assim estaremos sempre com o Senhor. Gente, isso é uma realidade. Jesus está voltando. E o escritor aos Hebreus não estava errado não, quando diz: porque ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. Mas um poucochinho de tempo, um tempo reduzíssimo, um tempo pequeno. Quero mostrar ainda que Jesus disse, ó, deixando claro para os seus discípulos: eu voltarei para vós. João capítulo 14, esses dias atrás fiz menção desse texto, mas no primeiro versículo de João 14, os discípulos tinham uma dúvida e tinham também uma tristeza conjunta. Porque todas as vezes que Jesus dizia que ia deixá-los e que ele ia para o Pai, ele ia voltar para o Pai, ia deixar os seus discípulos, eles ficavam com seus corações tristes.
conturbados. Ora, estavam convivendo com Cristo mais ou menos 3 anos e meio. Agora Jesus dizia que ia deixá-los. Evidentemente, o coração deles, quando Jesus entrava nesse assunto, ficavam tédios, desgostosos, tristonhos. E quando Jesus começa a abordar esse tema, porque do capítulo 12 do Evangelho de João, é a última semana de Jesus com seus discípulos. Começa no capítulo 12. É a última estadia de Jesus com os seus discípulos. Durou há cerca de 8 dias. A última semana. E aí, quando Jesus aborda novamente esse tema que ia para o Pai, que ia deixar os seus discípulos, eles ficavam com seus corações tristes. Aí Jesus, numa maneira clara, contundente, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele faz uma afirmação: na casa de meu Pai há muitas moradas. Paulo diz que o nosso lugar foi preparado por Deus antes da fundação do mundo. Então por isso que Jesus categoricamente diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, se lá não tivesse muitas moradas, eu teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus estava assegurando aos seus discípulos que ele ia para o Pai, mas que ele voltaria. Para quê? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí, o coração dos discípulos, certamente, começou a ter um entendimento diferente. Não, mas ele vai voltar. Ele vai nos deixar por um período de tempo, mas ele está prometendo para nós que ele vai voltar, porque ele diz: o lugar já está preparado, eu tenho que ir, mas fique tranquilo, eu voltarei para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. O versículo 18 desse mesmo capítulo deixa claro. Jesus diz: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Gente, vamos olhar para as Escrituras. Ela nos assegura, nos deixa certos e convictos que Jesus vai voltar, e não demora. Ele vai voltar. Outro texto: então chega a hora de Jesus ir para o Pai. Chegou a hora. Vamos ver? Atos capítulo 1, versículos 6 ao 11. Olha para a Bíblia. Quer respostas? Olha para a Bíblia. Diz assim: aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? O Senhor vai vir para restaurar nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Eu disse: vocês não precisam ficar preocupados com o tempo, porque para todas as coisas o Pai estabeleceu o tempo certo. E eu não vou dizer isso para vocês agora. Mas no versículo 8, ele diz: só que vocês vão receber poder, virtude do Espírito Santo, que virá sobre vós, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Agora veja o que aconteceu já na sequência. Em seguida, verso 9.
E quando dizia isto que eu acabei de repetir para vocês, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. Ele foi subindo, de repente veio uma nuvem e ocultou dos seus olhos. Verso seguinte: e estando com os olhos fitos no céu, quem? Os discípulos que estavam ali, e aqueles outros irmãos, quando ele estava dando o seu último sermão. Os irmãos que estavam ali, eles vendo ele subir ali, tudo espantado, tal, vendo ele subir, quando ele foi oculto pelas nuvens. Aí estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Olha que pergunta. Por que estáis olhando para o céu? É claro que os discípulos não tinham, mas é o nosso Senhor. Como é que a gente já está com saudade? Nós temos que olhar para o céu. Mas eles não respondem nada, porque os 2 anjos dão sequência na pergunta: por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu. Ouviste? Irmão, que segurança! Está vendo? Esse Jesus que vocês estão vendo ele subir, ele há de vir assim como para o céu viste subir. Quando eles ouviram isso, a Bíblia diz no verso subsequente que eles voltaram depressa para Jerusalém. E eu acredito com o pensamento: o quê? Se é lá de cima que ele vai voltar, agora que a gente não vai deixar, não vai esquecer, e vai estar sempre olhando para cima, porque é de lá que ele vem. Por isso que em Provérbios 15:8 está escrito que para o entendido o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Eles voltaram para Jerusalém, e eles chegaram lá, anunciaram aos demais todas as coisas, e olha, sempre com os olhos fitos, olhando para cima, porque eles tinham absoluta certeza que era de lá que viria o seu Senhor. Agora veja bem, ele veio uma vez, sim ou não? Ele veio para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele veio para salvar o mundo pecaminoso, o mundo pecador. Ele veio. Mas olha o que diz a Bíblia, que ele aparecerá segunda vez sem pecados. Carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículos 27 e 28. Olha o que está escrito. Diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. O homem morre uma só vez. Não tem 2 vezes, uma só vez. Depois disso vem o quê? O juízo. O homem morre uma vez, os pecadores vão para o Hades e aguardam lá o dia do julgamento, quando vão aparecer diante do justo juiz. Os salvos vão para o paraíso, o 3º céu, lugar que foi inaugurado quando Jesus disse para aquele ladrão ali na cruz: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Jesus inaugurou o paraíso. Paraíso é um lugar de descanso, mas não é um lugar definitivo. No dia do arrebatamento, os que estiverem lá vão descer em um corpo incorruptível, semelhante ao corpo de Cristo, vai se juntar com a igreja. Coisa tremenda.
Nós vamos falar aqui. Mas veja bem, o homem está ordenado morrer quantas vezes? Uma vez. Depois disso vem o juízo. Mas olha o verso 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os nossos pecados, ou os pecados imundos, ou seja, para nos salvar, para morrer na cruz por nós, aparecerá segunda vez. Ele vai voltar à igreja. Ele aparecerá segunda vez sem pecado. Por que sem pecado? Alguém diz, então quando ele veio a primeira vez era com pecado? Não. Com o corpo humano, terráqueo, terreno, propenso ao pecado. Muito embora a Bíblia diz que Jesus nunca pecou e na sua boca não se achou engano. Mas ele estava com a semente do pecado, propenso a pecar, no seu corpo terráqueo, terreno. Veio na semelhança de Adão, trazendo sobre si toda a maldição dos nossos pecados sobre ele. Mas agora, a segunda vez, ele aparecerá, segunda vez, sem pecados, aos que o esperam. Quantos estão esperando ele, irmão? Ele vai voltar, segunda vez, mas para aqueles que estão o esperando. Para quê? Para a salvação. Olha para cá, eu pergunto para você, será que você está esperando Cristo? Será que você tem esta preocupação quando se levanta de manhã, levanta os olhos ao céu e diz, será que é hoje que ele vem? Aleluia! Será que é hoje? Será que é hoje? E você canta, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia, isso é tremendo. Ele virá a segunda vez. Preste atenção, os discípulos, eles tinham uma expectativa que a volta de Jesus, para eles, aconteceria aqueles dias. Os discípulos não estavam pensando em nós aqui em 2022. Eles nem sabiam que um dia a gente existiria. Eles pensavam na volta de Cristo, não pensando em nós aqui em 2022. Os discípulos estavam esperando neles mesmos, ou seja, Jesus para aqueles dias. Eles estavam pensando neles mesmos. Uma prova disso está em Atos capítulo 4, versos 32 ao 35. Diz a Bíblia, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Era um só coração. Estavam entrelaçados no mesmo espírito, na mesma fé, no mesmo ânimo, no mesmo sentimento de Cristo Jesus. E era o coração da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria. Ninguém dizia, essa casa é minha. Dizia, não, essa casa é do Senhor. Eu estou aqui de passagem. Eu vou morar nela aqui o tempo que Deus determinou para mim. Mas isso aqui não é meu, não. Ninguém dizia, a minha fazenda é minha. Ninguém dizia, o meu carro é meu. Eles tinham tudo em comum, diz a Bíblia. Ninguém dizia que alguma coisa era propriamente sua. Mas eles tinham todas as coisas em comuns. E os apóstolos davam grande poder, testemunho. Eles davam com grande poder testemunho do quê? Da ressurreição. Evidentemente também da volta de Cristo, porque eles falavam da ressurreição e já pensando no retorno de Cristo Jesus. Então eles davam com grande poder
testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos havia abundante graça. Há dias atrás eu falei da graça de Cristo na nossa vida. E em todos havia uma abundante graça. E diz a Bíblia: não havia, pois, entre eles necessitado algum. Ninguém passava necessidade. No tempo da igreja primitiva, no tempo dos apóstolos, não tinha necessidade alguma. Por quê? Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendia-as e trazia o preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. E o verso 35 diz: e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Por que eles faziam isso? Abria mão de tudo. Porque eles criam piamente que Jesus poderia voltar a qualquer momento. E eles não estavam presos a casas, a herdades, a fazendas, a dinheiro, a posições sociais. Nananina, não. Eles não estavam presos com nada disso. Olha para cá. Quando eu olho para a nossa geração, eu digo geração não só dos incrédulos que há lá fora, mas a geração de crentes, eu fico abismado. Eu fico assustado. Eu olho para a nossa geração de evangélicos no Brasil e no mundo, eu fico assustado. Porque o povo está vivendo como se Cristo não voltasse amanhã. Os cristãos, os evangélicos estão vivendo como se Cristo não fosse voltar. Por isso, olha para cá, estão apegados aos bens materiais. Essa casa é minha. Vão viver aqui nessa casa muito tempo. Esse carro é meu. Isso. E apegado ao dinheiro. E às vezes não quer ajudar a igreja para pregar o evangelho, que será o último sinal de Deus na terra antes do arrebatamento. Enquanto o evangelho não for pregado em todo o mundo, não virá o fim. E ele não ajuda o pastor, as igrejas a pregar o evangelho, porque está preso ao dinheiro, aos bens materiais. Bem diferente dos primitivos crentes, que não estava apegado a nada, a bens materiais. Então, por quê? Porque eles criam que Jesus ia voltar a qualquer momento. Esta compreensão de que Jesus não voltaria naqueles dias, foi se dando no decorrer dos tempos. Porque Jesus tinha que salvar toda a humanidade, inclusive nós, nos dias de hoje, pela pregação do evangelho. Aí, no decorrer dos anos, eles foram entendendo que Jesus não ia voltar naquele momento em que eles estavam vivendo. E que Jesus estava selecionando um povo seu especial, zeloso de boas obras. Que Jesus estava dando tempo para a humanidade de então e dos dias de hoje se arrepender dos seus pecados e ter um encontro com o Salvador, que é Cristo. No decorrer dos anos, eles foram entendendo isso. Mas eu não sei se a gente entendeu tanto, que agora parece que a gente está gostando desse mundo. E parece que a gente quer viver nesse mundo. Sabia que tem gente abrindo mão de ir para o céu e de seguir a Cristo, porque ele diz: rapaz, o negócio aqui é bom. A gente come, a gente bebe, a gente se diverte. A gente tem a nossa família. Se eu ir lá para o céu, rapaz, minha família não é crente. Rapaz, eu vou ser egoísta. A maior parte da minha família não é crente, vai ficar tudo aqui. O que eu vou fazer lá sozinho? E ele, com uns pensamentos semelhantes, ele vai se moldando
com este mundo. Ele esquece do que está escrito, e o apóstolo João escreveu na sua epístola, dizendo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí João esclarece: porque tudo que há no mundo, não vem do Pai, é do mundo. Mas ele diz: mas o mundo passa, e a sua concupiscência também, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanece para sempre. Gente, Jesus está voltando. Segundo a Bíblia, está próximo o retorno de Cristo para arrebatar a sua igreja. Nós cristãos, nós temos uma compreensão das profecias que chamamos de historistas. Por quê? Porque nós cremos que as profecias, elas vão se cumprindo no decorrer da história. Por quê? Porque a gente vai entendendo que as profecias, elas vão se acontecendo no decorrer da história. E que as verdades bíblicas acerca da segunda vinda de Jesus é uma verdade progressiva. A verdade progressiva. Por quê? Porque na medida em que vamos avançando na história, os conceitos bíblicos, eles vão ficando para nós mais claros. Você vai entendendo melhor. Você vai entendendo que as profecias, elas vão se cumprindo, as profecias relacionadas ao retorno de Cristo vão acontecendo no decorrer da história. Não acontece todas de uma só vez. Você vai então entendendo melhor. Nós vamos lendo e tendo uma dimensão melhor da aproximação de Jesus e do final do mundo. A gente vai tendo uma compreensão melhor. Quando os eventos acontecem e nós comprovamos o que a Bíblia diz que iria acontecer, isto nos dá mais certeza que este livro que eu tenho aqui em minhas mãos é verdadeiro e que tudo aqui irá se cumprir. Por isso que Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Quando os eventos acontecem e nós comprovamos que a Bíblia, diz que iria acontecer, então a gente começa a ter uma certeza que esse livro, ele é verdadeiro. Olha, por exemplo, o capítulo 24 do Evangelho de São Mateus. O que nós vemos aí é uma explicação de Jesus com relação à sua vinda. O capítulo 24 fala de sinais que aconteceria como resposta da pergunta dos discípulos. Escute bem isso. Jesus fala da destruição do templo em Jerusalém, que aconteceu nos anos 70 da nossa era, quando o general Tito tomou toda Jerusalém e destruiu o templo sagrado. Diz alguns historiadores que, além de derrubar o templo, eles rapavam o ouro do templo que estava apegado aos tijolos. Eles raparam tudo, saquearam tudo. General Tito, nos anos 70.
Preste atenção. Jesus, então, ele descola os dois eventos. O que aconteceu nos anos 70 com a destruição de Jerusalém, do templo sagrado do Senhor, e os sinais da sua vinda e do fim do mundo. Jesus descola os dois eventos. O que nós encontramos aqui, a partir do verso de número 3, coloca no telão. E estando assentado no Monte das Oliveiras, em particular, os discípulos então perguntam para Jesus dizendo: diz-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Eles indagam, eles perguntam para Jesus: olha, Senhor, como é que vai ser? Diz-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Verso seguinte. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos para que ninguém vos engane. A gente precisa tomar muito cuidado com o engano hoje, porque tem se alastrado no mundo como a boboreira de Jonas, da noite para o dia, ou do dia para a noite. E hoje, se você não for pés no chão, você vai ser ludibriado por palavras lisonjas. Você vai crer em tudo que a mídia diz, que as pessoas não crentes diz. Você nem consulta a Bíblia para ver se é verdade ou não. Por isso que eu digo, busque a verdade, não boatos. Jesus diz: ó, acautelai-vos, tenham cuidado, tenham cautela, sejam cautelosos, para que ninguém vos engane. Para que ninguém vos engane. Por quê? Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Fala do mundo religioso. Nesse mundo religioso ia se levantar muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, e muitos identificariam dizendo: eu sou o Cristo. E a Bíblia diz ali: enganarão a muitos. Quando eu vejo pessoas aí, e cristãos, que enchem estádios, só porque um fulano de tal vai estar pregando lá, ou uma cantora renomada vai estar cantando lá, e não vai lá por causa de Jesus, não vai lá por causa do compromisso que ela tem com Jesus e com a palavra. Porque se fosse marcado no estádio um dia de consagração e um dia de oração a Deus, dá para contar nos dedos de uma, ou quando muito, nos dedos de duas mãos, as pessoas que compareceriam. E se tivesse que pagar, então, diriam: não tenho dinheiro. Mas para a cantora famosa, o pregador renomado, aí paga entrada. Não tem aí umas coisas que cobram entrada, 30, 50 reais, e os cristãos vai. Agora marca para oração, que é de graça, para ver se vai. Não vai. O que Jesus falou? Ó, virão em meu nome. Aí não quer dizer que está dizendo que ele vem no nome, dizendo que é o Cristo, ou Salvador da pátria, ou cantor famoso. Aí tem variantes interpretações, tem vertentes aí de interpretação, dizendo: eu sou o Cristo.
e vai enganar a muitos. Verso seguinte, diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, e não vos assusteis. É por isso que eu não assusto quando o vento vem, parece que vai derrubar a casa toda. Eu não assusto. Quando parece que está vindo um terremoto, eu não assusto. Porque Jesus diz, ó, vocês vão ouvir. E não é só ouvir. Vai se deparar com terremotos em vários lugares. Tá? Terremotos com guerras. Ele diz, olhai, não vos assusteis, porque é mistério, ou convém, que tudo isto aconteça. Mas ele deixa claro, mas ainda não é o fim. Isso aí é a ira de Deus sobre esse mundo. É o resultado do pecado da humanidade, que não se prostra, que não se rende a Deus. E como diz a Bíblia que para os filhos da desobediência vem a ira de Deus, então agora Deus está deixando, usando a natureza, usando a rocha para descolar da outra e cair em cima de um barco. A rocha descola e pam. E alguém diz, nossa, mas isso aí... E alguns querem culpabilizar Deus, outros querem culpabilizar o prefeito da cidade, mas não viu tal. Não, vai acontecer coisa que o prefeito não vai ver, que o pastor não vai ver. Casa vai cair em cima de pessoa. O mar vai entrar na cidade e vai matar muitas pessoas. E carro vai estar boiando no meio da água. E gente gritando e morrendo. E ainda não é o fim. Pastor, não é o fim. Jesus disse, não é o fim. É o que, pastor? Princípio das dores. Nós vamos mostrar. Verso seguinte. Depressa, filho. Depressa. Portanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Tudo isso está acontecendo. Nesse estudo, nesse novo estudo que eu vou mostrar para você, eu até postei aí uma foto do presidente da China com o presidente da Rússia. Os dois aliançados. Você às vezes não entende porque eu coloquei nesse banner o presidente da Rússia com o presidente da China. A China que ultrapassou muito além. Aonde foram buscar todos os medicamentos, todos os respiradores, todos os ingredientes para a Covid? Aonde foram buscar? Na China. Mas como é que eles tinham tudo lá preparado? Respirador para dar e vender. Não, para dar eles não davam. Só 70 mil para vender. E os aviões saem. Como é que tinha tudo preparado? Eu vou mostrar porque eles tinham tudo preparado. E por causa dessa aliança que estão fazendo. É só você vir, você vai aprender. Então, voltando aqui para o texto, que eu estou fechando as cortinas aqui. Preste atenção. Jesus disse, haverá, ou se levantará, nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, ou seja, pestilência, Covid-19. Covid-19, que para a gente é coisa nova, né? E isso vai perdurar. Você está pensando que a vacina, tomou vacina esse ano? Isso aí vai ser como a vacina para gripe. Isso aí vai ter que tomar direto, irmão. Da agora para frente é vacina, mais vacina, mais vacina. Gente morrendo, e gente com medo. Crente, as igrejas mais vazias, porque crente vai deixar de congregar. Agora tem que ter fé. Agora é hora de fé.
Agora é a hora de fé. Por quê? Porque vai ter que tomar a quarta. Eu já tomei a terceira. Vai ter que tomar a quarta. Vai ter que tomar a quinta. Vai ter que tomando e vai matando. E se essa aí não tem muito poder, já aparece outra. A Bíblia tem que se cumprir. É o princípio das dores. Haverá pestes, terremotos. Tem terremoto, irmão? Só no Japão acontecem mais de 1000 terremotos por ano. E alguns fatais. Só lá no Japão. Em vários lugares. Aí não diz que é em todos os lugares, mas em vários lugares. 8. Esse versículo 8. Mas todas estas coisas são o quê? São o quê? São o princípio das dores. O que é princípio? Começo. É o Gênesis do Apocalipse agora. O Gênesis, é o começo, é o limiar da cobrança de Deus para com esta geração. Nós somos a geração do arrebatamento. E é por isso que Jesus está voltando. Gente, isso aí é muito sério. Todas estas coisas são o princípio das dores. Agora eu pergunto, o que é princípio das dores? De onde Jesus tira esta expressão? Eu vou te mostrar. Ela foi revelada a um outro contexto. Abra lá, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1 ao 3. Jesus, da onde Jesus tirou essa expressão? Então, ela foi revelada em um outro contexto. Quer ver o que Paulo diz? Mas, irmãos, acerca dos tempos, está falando assunto escatológico, relacionado à vinda de Jesus. Acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. 2. Porque vós mesmos sabeis bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Assunto relacionado à vinda de Jesus. Agora o verso 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida. Guarda esse pedacinho de versículo aí. Como as dores de parto, aquela que está grávida. E de modo algum escaparão. De modo algum escaparão. Agora preste atenção. Jesus pega a expressão que está dentro do contexto da gravidez e ele aplica como sinais da sua vinda. É isso. Por isso que eu mandei pedir para você guardar essa parte de versículo. Como as dores aquela que está grávida. Aí disse Paulo, e de modo algum escaparão. O que Jesus faz? Jesus pega a expressão que está dentro do contexto da gravidez e ele aplica como os sinais da sua vinda. Princípio das dores refere-se quando a mulher tem a sua primeira contração. Essa primeira contração é um indicativo que a hora do parto está chegando. Escute bem isso. As duas coisas que acontecem quando a mulher está grávida e está chegando o momento dela dar à luz. As duas coisas que acontecem. Primeira, a intensidade das contrações vai ficando cada vez mais profunda. A primeira contração não dói tanto, mas ela já sente algo estranho. Aí vem a segunda, daí algum tempo, talvez até dias, vem a segunda, e ela é mais aguda e mais profunda.
As mulheres que estão aqui presentes e que são mães, sabem muito bem do que eu estou falando. Aí vem a terceira contração. Ela dói mais. E assim sucessivamente. A intensidade das contrações, elas vão ficando cada vez mais profunda, aumentando em dor. Quando Jesus disse, isso aí é o princípio das dores, tá? E Paulo entendeu, escreveu as dores aquela que está grávida, porque isso tem a ver, o princípio das dores, como aquela que está grávida. E aí, Paulo diz, de modo algum escaparão. Aqui, nós entendemos o seguinte, que quando a mulher, então, ela tem esta contração, a intensidade da dor vai aumentando. É o que vai acontecer nesse mundo. O castigo divino vai sendo cada vez numa proporção maior, mais intensa. A cobrança de amanhã não será a mesma de hoje. A punição de amanhã não será a mesma de hoje. Para os filhos da desobediência vem a ira de Deus. Escute bem isso. Eu falei as duas coisas que acontecem quando a mulher está grávida. A primeira, a intensidade das contrações vai ficando cada vez mais profunda. Segunda, as contrações começam a acontecer mais próximas umas das outras. Elas vão acontecendo numa proporção mais próxima. Mais próxima. Parece que vai emendando uma na outra, mais próxima. As contrações, elas vão sendo mais ritmadas. Mais ritmada. E a mulher vai sentindo mais dor. Vai sentindo mais dor. De repente, alguém tem que ligar para o maridão. E ele tem que vir depressa, ligar para a ambulância. Ou pôr a mulher no carro e correr para o hospital. Por quê? Porque as contrações, elas vão ficando mais próximas uma das outras. As contrações vão ficando mais ritmadas. Mais ritmadas. Por quê, pastor? Porque está chegando o momento da mulher dar a luz. Vai chegando o momento. Ou seja, você entendeu por que Jesus disse o princípio das dores? Mas ainda não é o fim, é o princípio, o começo das dores. Cada dia as coisas no mundo vai ficar mais, ou vão ficar mais pior. Olha para cá, eu tenho uma notícia que talvez vai te desagradar, que não vai trazer alegria ao seu coração. Pastor, mas o que é isso? É pessimismo. Eu estou crendo num ano de muita vitória, de muita conquista. Olha para cá, meu filho. Você tem que estar preparado para subir. A sua preocupação hoje não pode ser de enriquecer, de ganhar muito dinheiro, de comprar fazenda, de comprar casa. A sua única preocupação é de estar preparado, porque Jesus está voltando. O princípio das dores já começou. O princípio das dores já começou. A mulher já está com dores de parto, pronta para dar a luz. E as contrações agora estão ritmadas. Você não vê que acontece uma catástrofe hoje, numa certa proporção, e amanhã acontece outra pior? Aí você liga a televisão, nossa, veio uma chuva lá, essa chuva cobriu. Você viu agora, 17 pessoas morreu aí, porque veio o morro, caiu na casa, a casa matou 17 pessoas. E você falou, meu Deus, mas o que é isso? Daqui a pouco não vai ser 17,
vai ser 30. Daqui a pouco não vai ser 30, vai ser 100. E assim vai acontecendo as contrações, vai acontecendo as coisas em proporção gigantesca. E você vai olhar, e Jesus diz, ó, aqueles que entendem, não assustem, não assusteis. É o princípio das dores. Por isso tem crente com medo, rapaz. Tem crente com medo da Covid. Tem crente com medo da Covid. Nós não perdemos um culto aqui. Ninguém morreu dessa igreja. Se aqueles que confiaram na minha palavra, pode vir, irmão, pode vir. Põe máscara, faz a sua parte e venha. Não morreu ninguém. Está na hora. Está na hora de você se levantar com poder prevalecente. De um poder dizer, não, ó, eu estou aqui de passagem, Jesus está vindo nos buscar e eu vou estar preparado para esse momento. E não ficar preocupado com as coisas deste mundo. Daniel profetizou no capítulo 12, verso 1. Ele profetizou o seguinte: e naquele tempo se levantará Miguel, o príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo, aleluia, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, aleluia. Todo aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida não precisa temer. Irmão, eu quero te dar uma mensagem de esperança. Jesus está vindo aí nos buscar. Jesus está voltando. Para fechar as cortinas desse ensinamento, dessa palavra de hoje, é interessante que Jesus fala da mulher grávida, princípio das dores. Mas eu tive pensando hoje, e aí fui pesquisar na Bíblia. A mulher, quando está para dar à luz, ela sente muita dor e tristeza. Mas após dar à luz, não. João capítulo 16, verso de número 21. Põe no telão. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque as contrações, as dores são intensas, terríveis, porque é chegada a sua hora. Toda mulher, mãe, sabe muito bem do que eu estou pregando aqui nesta noite. É chegada a sua hora. Mas depois de dar à luz a criança, aleluia, já não se lembra da aflição. Por isso que Jesus vai arrebatar um povo nesses dias terríveis. Nós não vamos lembrar da aflição desse tempo presente. Hoje eu entendo porque Paulo diz: porque as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Hoje eu entendo isso. Por quê? Porque quando a mulher chega a sua hora de dar à luz, ela sente tristeza. Porque chega a hora de dar à luz a criança. Mas quando ela lá dá à luz a criança, depois que ela dá à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Irmão, o novo mundo de Deus está chegando para mim e para você. E o novo homem, só vai entrar lá o novo homem, a nova mulher, renascido por esta palavra, renascido pelo Espírito Santo de Deus. O novo homem vai entrar no paraíso de Deus. Aquele novo homem, Adão e Eva, antes
do pecado foi colocado, né, lá no Éden, um jardim que Deus plantou no Éden. Não é jardim do Éden, o jardim era no Éden. E Deus plantou, e eles foram colocados lá. Deus vai nos recolocar novamente no lugar que sempre nós estivemos com Ele, na sua presciência, antes da fundação do mundo. Esse é o grande desejo de Deus. Fiquem em pé. Guarde esse tema. Será que o retorno de Cristo está próximo? Eu não sei por quanto tempo eu estarei pregando sobre a volta de Jesus. Eu sei que esse assunto não dá muito ibope, porque choca alguns que estão quedados, fixados aqui, choca. Mas eu não sei por quanto tempo, mas domingo que vem, permitindo Deus, me dando saúde e graça, o tema vai ser acerca da vinda de Cristo. Prepare o seu coração. Amanhã estaremos aqui, ao término desse estudo, né? Verdade sobre o fim dos tempos. Deus tem coisa nova, um tempo novo para nós. Não se preocupe, irmão, com casa, com seu comércio. Pastor, mas sabe, irmão, está vivendo, está comendo, fique quietinho. Jesus está vindo nos buscar. Pastor, mas eu estou apertado financeiramente, a coisa está... Fique tranquilo, Jesus falou que isso vai acontecer, tá? Não é que o novo presidente vai mudar e vai melhorar. Não, o mundo jaz no maligno, caminha de passos largos para uma repentina destruição. As coisas agora vão de mal a pior, Vera. Vão de mal a pior. Cada dia ficando pior as coisas. Mas Jesus está voltando e isso vai ser muito melhor. Se você quer receber esta oração, se você não se sente tão preparado assim, pastor, eu tenho que me preparar mais. Eu sinto que eu tenho que orar mais. E essa palavra do Senhor me esclareceu muita coisa. Você quer ver o que Deus ainda vai falar nesse púlpito aqui? Só venha para os cultos e deixe o Espírito Santo fazer a obra. Venha para o culto, tá? Mas se você, pastor, eu quero estar mais preparado. Eu não quero ficar na vinda de Jesus. Sai do teu lugar. Nós vamos cantar aqui parte desse louvor